Mas Circe, levando-me pela mão, sentou-me longe dos queridos companheiros. Deitando-se ao meu lado, tudo quis saber. E eu tudo lhe contei, pela ordem certa. Depois tais palavras me dirigiu a excelsa Circe. Todas estas coisas foram cumpridas, mas ouve agora aquilo que lhe direi. E um Deus te recordará. Às sereias chegarás em primeiro lugar, que todos os homens enfeitiçam que delas se aproximam. Quem delas se cercarem ciente e a voz ouvir das sereias, ao lado desse homem, nunca a mulher e os filhos estarão para se regozijarem com seu regresso. Mas as sereias o enfeitiçam com seu límpido canto, sentadas num prado, e à sua volta estão amontoadas ossadas de homens decompostos e suas peles marcescentes. Prossegue caminho, pondo no ouvido dos companheiros cera doce, para que nenhum deles as ouça. Mas se tu próprio quiser ouvir o canto, deixa que, na nau veloz, te amarrem as mãos e os pés, enquanto estás de pé contra o mastro, e que as cordas sejam atadas ao mastro, para que, deleitado, ouças a voz das duas sereias. E, se eles a ordenarem a te libertarem, que então te amarrem com mais cordas ainda. Entretanto chegou rapidamente a nau bem construída à Ilha das Duas Sereias, pois soprava um vento favorável. Mas de repente o vento parou. Sobreveio uma calmia sem vento e um deus adormeceu as ondas. Levantaram-se os companheiros e recolheram a vela, guardando-a na côncava nau, e de seguida se sentaram nos bancos e embranqueceram o mar com os remos do polido pinheiro. Com o bronze afiado cortei pedaços de um grande círculo de cera e amassei-os com as minhas mãos fortes. Logo se aqueceu a cera por causa da grande pressão e dos raios do soberano filho de Hiperion, o Sol. Besuntei depois com a cera os ouvidos dos companheiros. Eles ataram-me na nau as mãos e os pés, estando eu de pé contra o mastro, e ao próprio mastro ataram as cordas. Sentaram-se e percutiram com os remos o mar cinzento. Quando estávamos à distância de alguém gritando, se poder fazer ouvir, a rápida nau navegando depressa não passou despercebida às sereias, que entoaram o seu límpido canto. Venha até nós, famoso Odisseu, glória maior dos aqueus. Retenha a nau para que nos possa ouvir, pois nunca por nós passou nenhum homem na escura nau que não ouvisse primeiro o doce canto das nossas bocas. Depois de se deleitar, prossegue caminho mais sabedor, pois nós sabemos todas as coisas que na ampla Troia argivos e troianos sofreram pela vontade dos deuses, e sabemos todas as coisas que acontecerão na terra fértil. Assim disseram, projetando as suas belas vozes. E desejou o meu coração ouvi-las. Aos companheiros ordenei que me soltassem, indicando com o sobrolho. Mas eles caíram sobre os remos com mais afinco. De imediato, Perimedes e Euríloco se levantaram para me atar com mais cordas, ainda mais apertadas. Depois que passamos a ilha, e já não ouvíamos a voz nem o canto das sereias, os fiéis companheiros tiraram a cera com que os ouvidos lhe besuntara, e a mim libertaram-me das amarras.
Eu sou a Flávia Gazi e esse é o podcast Narrativas, comigo mesma. Aqui a gente vai explorar o surgimento de símbolos, imagens e figuras na nossa cultura. Vamos entender o que esses símbolos significaram na época, como mudaram na história, assim aumentando o nosso entendimento desse imaginário. No final, eu vou te fazer um convite para você criar arte. Nosso tema de hoje é Sirenas. O trecho que vocês ouviram foi da Odisseia, poema épico do século 8 a.C. Ele que relata o regresso de Ulisses, ou Odisseu, a Ítaca, sua terra natal, depois da Guerra de Troia. Ulisses passou 10 anos na guerra e vai levar mais 10 anos para retornar para casa. No livro, ele tem diversos encontros com figuras interessantes, como a feiticeira Circe, que a gente ouviu falando com ele, e também precisa passar por perigos, criar estratagemas. Uma dessas ameaças é não se deixar levar pelo canto das sirenas, esses monstros que são meio ave e que podiam encantar os passantes com as suas vozes belas e doces e melódicas, e que assassinavam os marinheiros que eram seduzidos pelo seu canto. E a primeira coisa que eu quero comentar é que eu gosto de diferenciar sereias de sirenas ou de arpias. Eu acho que eu até gosto de pensar em sereias mais como mães d'água, deusas que saem do mar para explicar para a humanidade como que elas têm que viver em comunidade. Eu até posso fazer um episódio inteiro sobre sereias ou arpias se vocês quiserem. Manda um e-mail para mim em narrativas@flaviagazi.com.br. Bom, tem um pesquisador chamado Junito de Souza Brandão, que comenta que as sirenas compartilham muitas semelhanças com as arpias. Ambas seriam seres ávidos por sangue e prazer erótico. Brandão comenta que as sirenas e as arpias eram vistas como criaturas que sentem prazer sexual, mas que meio que não podiam realizar o ato, já que seus corpos eram apenas metade humanos, né? A outra metade era ave. Então, a busca pelo sêmen, e não sou eu que estou dizendo isso, não se concretiza. E daí elas trocam o sêmen pelo sangue das vítimas. E eu queria aqui fazer uma pausa de tristeza pelos homens gregos que achavam que todas as mulheres queriam os seus sêmens. Legal. Pois é dessa natureza que aos poucos, diz Brandão, vai transformar as sirenas em almas penadas, tipo uma forma de íncubo que tortura os homens. Porque sim, para os gregos, íncubos eram mulheres e para nós, latinos, íncubos são seres masculinos. Eu não sei se vocês sabiam aí dessa diferença. E as sirenas, mesmo aladas, têm uma ligação muito forte com o mar, já que sereia em grego significa aquela que encadeia, atrai os homens, sobretudo no mar. Sim, tem essa definição direto no nome. Aqui a gente já vê alguns temas se desdobrando, como a natureza monstruosa das sirenas, como a sua ligação com sexo e sangue, como o mar, e como a mistura entre a humanidade e a animalidade. Ao longo do tempo, a Igreja Católica passa a assimilar figuras, lendas e mitos pagãos dentro de um léxico do cristianismo, como uma cultura de assimilação mesmo. Foi isso que aconteceu. Inclusive, o Liber Monstrorum, que é um catálogo anglo-latino do final do século VII, início do século VIII ali, tem várias criaturas estranhas e maravilhosas e também vai falar sobre as sirenas. As sirenas mantêm os seus encantamentos, né, que elas ganharam na Grécia, mas ganham caudas escamosas de peixes. Então é nesse momento que elas ganham a cauda de peixe. O Jorge Luiz Borges, que é um autor maravilhoso que eu amo, no seu livro de Seres Imaginários, aponta que foi apenas com o Tirso de Molina, poeta, dramaturgo e narrador ali do período barroco, que as sirenas foram realmente colocadas como metade peixe, tanto nos contos quanto na heráldica, né? Nos desenhos icônicos aí da sereia, ou das sirenas. Isso lá pelos idos lá de 1600. Para os cristãos, então, essas criaturas usavam espelhos e pentes, o que torna elas, vaidosas, e traz uma camada de mundano, de uma vida mais viciosa, mais, jogada assim na humanidade para as sirenas. Cair no canto, então, é cair em tentação. Inclusive, na Odisseia, as sereias cantam, pois nós sabemos todas as coisas que na ampla Troia, argivos e troianos sofreram pela vontade dos deuses.
e sabemos todas as coisas que acontecerão na terra fértil. Assim, eu acredito que tem uma ligação entre o conhecimento que os homens não podem ter e o pecado de querer conhecer. Assim como na história de Eva e do fruto, né, da maçã. As sirenas também servem como, sei lá, um tipo de serpente. Elas conhecem todas as coisas, elas entendem os desígnios divinos e da natureza. Então isso as torna pecadoras por essência. E o canto? Bom, Sloterdijk, que é um filósofo alemão, não sei se eu falei o nome dele corretamente, escreveu o livro Esferas 1, Bolhas, e o capítulo O Estágio das Sereias fala sobre essa dimensão sonora. Ele vai dizer que a humanidade está absorta em som, desde a fase uterina. Então, o som tem uma capacidade íntima de criar diálogos. E as sirenas poderiam confundir os sons, né, os sons que elas faziam, com os sons da natureza. Ou seja, elas fazem parte da natureza. E as suas vozes são encantadoras por não quebrarem o ritmo do mar, ou então não rivalizar com o mundo natural. Para ele, abre aspas, o mar se transforma em uma distante sala de concerto. Os ouvintes remam sem ruído para o interior da divina redoma sonora, e as cantoras aladas derramam o leite de suas vozes nos ouvidos abertos e ávidos de prazer dos homens. Ok, fecha aspas. Por que essa questão da natureza é tão importante, né? Por que é importante que as sereias sejam vistas como parte da natureza, ou parte do mar, ou como parte de algo que a gente carrega desde a barriga da mãe? É porque essa ligação com o materno quer dizer bastante coisa, né? E sim, a gente vai chegar lá e sim, a gente vai falar de Freud, porque Freud explica. Num dos seus últimos escritos, chamado Mal-Estar na Civilização, Freud fala sobre uma dicotomia humana, a de querer realizar nossos desejos, mas ao mesmo tempo ter a segurança e a felicidade da gente viver em grupo. Afinal, nem tudo que a gente quer fazer a gente realmente pode. Não pode sair por aí pelado correndo berrando. Não pode fazer xixi em qualquer lugar. Não pode matar em coleguinha. Enfim, um bando de regra chata aí, né? Ulisses quer cair nessa sedução das sereias, mas ele não pode. As sirenas, então, nessa visão, representam todos os desejos e esses impulsos que a gente tem. E o herói Ulisses sabe que para continuar vivo, ele tem que controlar os seus impulsos numa verdadeira batalha interna. Tá, vamos dar um passo para frente, que a gente já entendeu o bagulho dos impulsos, certo? Bom, e se a humanidade tivesse ido longe demais no seu controle da natureza? Não da natureza interna, porque, né? Mas da natureza externa mesmo. Afinal, a gente é pessoa e pessoa faz parte da natureza. A gente gosta de dizer que não, né? A gente finge que não. A gente fala, o que nos separa dos animais. Mas assim, a gente é parte da natureza. O próprio Freud vai dizer, abre aspas, os seres humanos atingiram tal controle das forças da natureza que não lhes seria difícil recorrerem a elas para se exterminarem até o último homem. Fecha aspas. Como se a humanidade dissesse, natureza é bicho. Eu não sou natureza, eu manipulo a natureza em meu benefício. Eu manipulo a natureza para meu lucro. E aí a gente chega em Adorno e Horkheimer. Adorno e Horkheimer acreditam que essa objetividade, marcada pelo desenvolvimento da sociedade industrial, da burguesia, do capitalismo, já pode ser vista como quase um proto, né? Um comecinho, uma faísca, no conto de Ulisses e das Sirenas. Primeiro, a gente precisa entender que perspectiva é essa que eles estão tratando. Para eles, e para vários autores, é claro, a valorização desse tipo de desenvolvimento da civilização vai mecanizar o trabalho e também limitar as possibilidades. Assim, se você não é natureza e precisa de dinheiro para sobreviver, então, para além de não correr pelado por aí nem matar seu amiguinho, você não pode escolher qualquer profissão, por exemplo. Você tem que escolher uma profissão que você vai ganhar dinheiro. Coisas que eu não fiz na vida, tá, gente? Se você não fez, bate aqui. A vida toda se organiza em torno de ter que ganhar dinheiro para sobreviver. Você nasce, vai para escola para ter uma profissão, não necessariamente para aprender, né, gente? Se forma, trabalha e morre. Quantas vezes você não ouviu? Mas isso eu nunca vou usar na minha profissão ou no meu dia a dia. Pois é. E assim, eu não falei que você se aposenta, né? Porque isso já acabou, né, gente? Risos nervosos. Então, como é que a gente foi convencido que viver assim
era melhor do que viver meio misturado com a natureza. Por que a gente não é hobbit? Bom, uma das maneiras, dizem Adorno e Horkheimer, são histórias que nos contam como viver assim é normal, ou melhor, ou até desejável. Para eles, o encontro de Ulisses com as sirenas revela isso em 2 pontos. O primeiro é a superação da natureza. O herói vence forças muito mais poderosas do que ele via racionalidade. Ele usa uma artimanha. Ou seja, a gente sai da questão do místico, né? Porque as sirenas seriam místicas, para criar o artífice, que é o mago que tira o coelho do chapéu. Ulisses, então, mostra que a gente pode ser senhor da natureza. É só a gente aprender essas artimanhas. E a segunda coisa é que a sedução das sirenas é exatamente sobre um ser mítico, do que vive num tempo mítico. Que a humanidade já não vivia assim, porque a humanidade vive junto dos ciclos naturais, né? As sirenas, elas vão dizer, a gente conhece tudo, a gente sabe tudo, como se o tempo para elas fosse diferente do nosso tempo. O nosso tempo, a gente não consegue entender ele completamente, né? Porque a gente vive dentro do espaço e do tempo. Então a gente transforma o tempo em narrativa. É uma das maneiras que a gente tem para compreender o tempo, né? Além das rugas, o cabelo branco, etc. Mas, vamos lá. Quando a humanidade, para esses autores, ela começa a entender que ela pode até pegar e resolver e ser e atuar nos ciclos naturais e modificar os ciclos naturais, a gente também começa a falar de racionalidade, artimanha. Então, o homem heróico, ou este heróico da Grécia, do poema épico, é aquele que domestica a natureza via razão. Melhor viver sem prazer do que cair no canto das sirenas. Para os autores, a arte deveria criar o desejo de se lançar para as sirenas e não de se amarrar no mastro do que é conhecido. Então, o que eles querem dizer com a sociedade burguesa no meio de tudo isso? Bom, o que eles querem dizer é que a sociedade que a gente vive hoje, do capitalismo, ela quer controlar tudo, até a natureza. E ela também quer ficar no mastro, não se lançar e não ter prazer. É isso que ele quer dizer? Sim, é isso que eles querem dizer. Será que a gente deveria ser sirenas ou então ir com elas? Sim, a gente deveria. Agora, a teoria do imaginário não trata a água como uma coisa apenas, né? Não é água, emoção. Não. Em seu livro sobre as águas, Bachelard fala sobre muitos tipos e visões de águas em algumas das culturas que ele conhecia na época. A gente sempre pode atualizar para novas culturas. A água pode ser amorosa, pode ser violenta, pode ser parada, pode ser bastante coisa. Mas na nossa cultura de navegações, ela sempre tem um pezinho com a morte. Essa morte pode ser algo cotidiano, tipo algo que precisa morrer. Ah, eu não gosto disso de mim, eu preciso que isso morra. Ah, essa relação não me faz bem, eu preciso que ela morra. A morte cotidiana. Mas também pode ser uma morte violenta. Há muitas maneiras de se ver a água, assim como a imagem das sirenas que se mistura com arpias e com mães d'água. E se a gente for pensar no ponto de vista do Adorno e do Freud, as águas pelas quais Ulisses passa são águas que têm que ser domadas. São águas que são violentas, que oferecem ao nosso herói uma forma de provocação num esquema meio mantícora, né? Decifra-me ou devoro-te. Ou domina-me ou devoro-te, melhor falando. Bachelard, inclusive, se pergunta, abre aspas, haverá tema mais banal do que o da cólera do oceano? Um mar calmo é acometido por uma súbita ira, rosna e ruge, recebe todas as metáforas da fúria, de todos os símbolos animais do furor e da raiva, agita a sua juba de leão. E sim, enquanto eu falei isso, eu agitei meu rosto, vocês não viram, mas isso aconteceu. Avisa para Ulisses que o mar calmo onde ele está vai se transformar assim que ele encontrar com as sirenas. As sirenas podem ser vistas por Ulisses como uma forma da personificação dessa fúria do mar.
Contudo, outra imagem que me veio à mente, que eu acho que também tem a ver, é a imagem do barqueiro, a figura do Caronte. O Caronte é o barqueiro de Hades que carrega as almas do recém-morto sobre, né, as águas do rio Estige e Aqueronte, que eram os rios que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Bachelard coloca que o herói do mar é o herói da morte. Para o autor, a morte nada mais é do que uma parte natural da vida. Então, Bachelard coloca a morte como o primeiro grande navegador. Assim, a barca do Caronte não seria a última barca, mas a primeira barca. A morte não seria a última viagem, seria a primeira viagem verdadeira. Mas o homem que precisa ser maior do que a natureza, precisa ser maior do que a morte. Precisa ir lá, batalhar o monstro, batalhar o chefão e vencer. Assim, o Caronte, nesse conto específico, e vários outros, né, que tem esse viés major, ele deixa de ser uma figura aventurosa e se torna um monstro a ser confrontado. Assim, vale a pena falar dos conceitos de teriomorfia e nictomorfia do Gilbert Durand, outro estudioso de imaginário, que eu vou falar muito rapidamente, depois eu sempre trago mais quando a gente tocar em outros contos que tenham também isso, tá? Então, para tentar explicar rapidamente, os símbolos ou signos teriomorfos estão relacionados com as imagens de animalidade inquietante. Então, garras e dentes que podem te matar, um fervilhar de germes e larvas, né? Larvas que trazem aquela animação angustiante, tudo que se agita demais e que é um pouco incômodo. As sirenas, com as suas garras e dentes, trazem fatalidade a Ulisses. Representam todo o mal que pode destruir o bem, o herói. E esse ponto de vista, é claro, leva em consideração que existe algo 100% bom e algo 100% mal. Então, Ulisses é do bem e as sirenas são do mal. E as sirenas, então, seriam também símbolos ou signos teriomórficos. E eu também as classificaria as sirenas dentro da nictomorfia, que são os símbolos das trevas, da escuridão, das águas escuras, que são aqueles signos que têm a ver com o medo da noite, o medo da escuridão e as águas que você não consegue enxergar, especialmente depois, né, que as sirenas ganharam caldo. A nictomorfia, para mim, é um agregado de imagens que fala sobre o mal e também fala sobre os preconceitos da sociedade contra tudo aquilo que é escuro, desconhecido ou feminino. Assim, a visão das sirenas que passa pela Grécia, da Grécia ao crivo católico, coloca o que a nossa sociedade vê como selvagem, esse feminino da natureza, esse feminino que tentamos controlar a todo custo, esse feminino das águas escuras, esse feminino que é o pecado. As sirenas se tornam parte dos pesadelos, ocupam as noites terrificantes e nascem de águas escuras, que o olho heróico não consegue adentrar, e para isso ele precisa então enfrentar. Quando eu comecei esse texto, eu pensei que eu preferia a visão das sereias como mães d'água, sabe? Do que as sirenas. E eu termino meio imaginando que a gente precisa de mais sirenas por aí. Você não acha? Então agora eu queria te fazer um convite. Para escrita. Você não precisa escrever sobre sirenas em si, ou sobre monstros. Mas é legal escrever sobre os temas que estão por trás dessa imagem mitológica. Então vamos lá para a gente relembrar os temas. A gente tem 1. A mulher como pecado, que carrega a marca do conhecimento. 2. O canto como uma sedução uterina, que a gente está acostumado porque a gente já nasceu da barriga da nossa mamãe. 3. O homem que tenta não fazer parte da natureza. 4. A sirena como uma visão antiburguesa do mundo. E 5. A mulher que é misturada com algo aterrorizador para os homens. Um animal ou qualquer coisa que você quiser. Então faz assim, escreve. Tenta fazer algo curto, com tipo 2 ou 3 páginas só. Por quê? Porque daí eu gostaria de ler. Manda um e-mail para mim com o seu texto em narrativas@flaviagazi.com.br e as histórias que eu gostar mais eu quero ler em live. E também me escreve caso você queira que eu fale de alguma imagem mitológica. Me conta as imagens que você quer que eu estude mais. As imagens que você curte, que você odeia, que te dá curiosidade. Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio do podcast Narrativas, comigo mesmo.
E não se esqueça de engajar, mandar para todo mundo e me encontrar nas redes. Flávia Gazi em todos os lugares. Até o próximo!